nós saudamos a todos os intermediários com a paz do Senhor Jesus. Lembrando que a classe de intermediários é composta por crianças de 7 a 11 anos de idade. Nós vamos iniciar o nosso período fazendo uma oração, um clamor pelo sangue de Jesus. E eu convido a todos que estão nos assistindo a fecharmos os nossos olhos para orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, nesta hora nós clamamos pelo sangue de Jesus, apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar e pedimos, Senhor, comunhão com o Teu Santo Espírito. Fala conosco por meio desta aula, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora cantar um louvor de clamor ao Senhor. Meu Deus, meu Pai. Glória a Deus, aleluia! Vamos continuar louvando ao Senhor com o louvor Sou um Soldado. No mês de julho, nós estamos estudando sobre a fé viva, a fé que vem de Deus e que vai nos levar à eternidade. E hoje daremos continuidade ao assunto que vimos na aula passada, quando estudamos sobre a fé na vida de Gideão. Hoje falaremos sobre a vitória através da fé. Para isso, vamos ler o texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 20. Vamos ler comigo, intermediários? Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram, Espada do Senhor e de Gideão. Bom, antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma breve lembrança daquilo que aprendemos na aula passada. Nós vimos que o povo de Israel estava em desobediência ao Senhor na época de Gideão. E por esse motivo, os midianitas dominaram o povo de Israel. O povo midianita roubava todo o alimento de Israel, tudo aquilo que eles produziam. Roubava o seu gado, e assim Israel ficou muito empobrecido. Nós vimos que o povo de Deus, então, clamou ao Senhor, e o Senhor levantou Gideão para livrá-los. Vimos também a respeito do chamado de Gideão, como aconteceu. Ele estava trabalhando o trigo no lagar, quando um anjo do Senhor apareceu a ele e disse, O Senhor é contigo, varão valoroso. Que bênção, né? Vimos a respeito do valor de Gideão, que não estava na sua inteligência, no seu poder, mas o valor de Gideão estava em malhar o trigo no lagar. E o que isso significa, intermediários? Nós vimos na aula passada também. Malhar o trigo no lagar significa palavra revelada. Esse significado espiritual
quer dizer o trigo como a palavra, o alimento para as nossas almas. E o lagar, ali onde era fabricado o vinho, fala do poder do sangue de Jesus, a operação do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus revelando a palavra. E quando alcançamos esse segredo, a palavra fica escondida, livre da ação do adversário. Depois do chamado de Gideão, o que aconteceu? Ele derrubou o altar dos deuses estranhos, reconstruiu o altar do Senhor. E os midianitas se juntaram com outros povos do Oriente para atacar Israel. Eles atravessaram o rio Jordão e se espalharam pelo vale de Jezreel como uma nuvem de gafanhotos. Os seus camelos, diz a palavra, parecia a areia da praia. Só de homens era cerca de 135.000. Mas Gideão não temeu. Ele tocou a buzina e convocou o povo de Israel para aquela batalha. No primeiro chamado, nessa primeira convocação, compareceram 32.000 homens. E o Senhor falou com Gideão: Gideão, é muito o povo que está contigo para eu dar nas suas mãos os midianitas. Pode ser que Israel pense que venceu pelos seus próprios recursos, pela sua própria força. E o Senhor orientou a Gideão: Gideão, fala com os homens que aqueles que estiverem com medo da batalha podem voltar para suas habitações. E Gideão obedeceu ao Senhor. E assim, daqueles 32.000 homens, voltaram 22.000. Quem é bom de matemática? Ficaram quantos? 10.000 homens. E o Senhor ainda orientou a Gideão e falou: Gideão, ainda é muita gente. Leva o povo às águas e lá eu escolherei o seu exército. E assim, daqueles 32.000 iniciais, Deus escolheu 300 homens para batalhar com Gideão. O exército dele teria apenas 300 homens. Intermediários? Parecia loucura, né? 300 homens contra 135.000? Mas é isso que o Senhor quer que nós aprendamos hoje. Viver pela fé é depender do Senhor em todo o tempo. Nós precisamos confiar em Deus. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos é possível a Deus. Só basta crermos e obedecermos. E foi exatamente o que Gideão fez. O Senhor, ainda para fortalecer a fé de Gideão, ele deu uma orientação a ele. Disse que fosse ao acampamento inimigo e lá ouvisse o que aqueles homens estavam falando. Gideão, então, chamou o seu ajudante e foi até lá. Quando chegou no acampamento inimigo, Gideão ouviu a conversa entre dois homens daquele exército. Um estava contando o sonho que tinha tido ao outro. E o sonho era o seguinte: um pão de cevada tostado vinha rolando para dentro do acampamento, batia na barraca e a barraca ficava ali pelo avesso, caída. O homem que ouviu aquele sonho falou: é a espada de Gideão. Deus entregou o nosso exército nas mãos de Gideão. Ao ouvir aquilo, Gideão então glorificou a Deus, adorou ao Senhor e teve certeza de que o Senhor daria os midianitas nas suas mãos. Ele foi até o seu exército e falou: levantem, que hoje o Senhor nos dará os midianitas nas nossas mãos. Deus também revelou armas bem diferentes para aquele exército lutar. Quando lembramos de uma batalha, vem logo à nossa mente o quê? Espadas, escudos, capacetes, não é verdade? Mas não, aquele exército levaria outras armas reveladas pelo Senhor. Eles levariam uma buzina de chifre de carneiro, um cântaro, que era um vaso de barro vazio, e uma tocha acesa, que iria dentro ali do cântaro. Como 300 homens poderiam vencer com aquelas armas? Já era pouca gente, né? Mas aquela batalha, intermediários, não seria vencida pela inteligência ou pela força de Gideão.
Aquela batalha seria vencida pela fé. O Senhor ainda revelou uma estratégia de guerra a Gideão. Gideão separou aquele exército em 3 grupos de 100 homens. Entregou aquelas armas a cada um deles e disse a eles o seguinte: nós vamos nos aproximar do acampamento inimigo. E no momento certo, o que eu fizer, vocês também farão. E eles se aproximaram ali do exército inimigo, ficaram ao redor ali daquele acampamento. E no momento certo, um pouco antes de meia-noite, eles tocaram a buzina, quebraram o cântaro de barro, a tocha resplandeceu e eles gritaram: espada do Senhor e de Gideão. Intermediários. A Bíblia conta que quando isso aconteceu, aquele exército ficou tão assustado, tão apavorado com aquele barulho e com a luz das tochas, que o exército começou a batalhar entre eles. Eles começaram a lutar entre si e correr e fugir. E o Senhor deu a vitória a Gideão e o seu exército, sem que eles precisassem sair do lugar. E é assim mesmo, intermediários, que acontece conosco, servos de Deus. É o Senhor que vai à frente da nossa batalha. É Ele que luta as nossas causas. O servo fiel não vence este mundo com seu esforço próprio, nem com sua razão, mas pela fé viva. Nós entendemos que toda aquela estratégia de guerra revelada pelo Senhor tem um sentido espiritual para as nossas vidas. Aqueles 3 grupos falam da operação da Trindade: Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo de Deus, que batalham em nosso favor. As armas também têm um significado muito especial para nós. O cântaro de barro, aquele vaso vazio, fala da vida do homem. E a tocha acesa fala da luz de Jesus. O verdadeiro servo de Deus, ele se quebra, ele se humilha, para que assim apareça na vida dele a luz de Jesus. Não interessa a sua razão, não interessa o seu conhecimento, mas sim a revelação do Senhor Jesus na sua vida. A buzina fala da glorificação. O servo de Deus, ele tem que estar a todo momento glorificando a Deus, agradecidos. Aquele povo, aquele exército ali buzinou, tocou a buzina, glorificou antes mesmo de ver a batalha vencida. E o servo de Deus faz isso. Nós glorificamos ao Senhor mesmo antes de ter a vitória, porque nós confiamos nele. O Senhor, assim, nos dá a vitória se nós formos confiantes, se nós tivermos essa fé viva no nosso coração. Mesmo diante de um inimigo poderoso, Gideão tomou 2 atitudes que lhe deram a vitória. Ele creu e obedeceu ao Senhor. O servo fiel é mais do que vencedor pela fé em Jesus. É por isso que nós precisamos lembrar que diante das nossas lutas, das nossas batalhas, das nossas dificuldades, nós não estamos sozinhos. Nós precisamos, intermediários, orar ao Senhor, pedir a Ele que acrescente a cada dia fé aos nossos corações, essa fé viva que nos move a orar, que nos move a glorificar. E assim nós estaremos prontos, preparados para enfrentar qualquer batalha que vier. E estaremos prontos para aquele dia em que Jesus irá nos chamar para sermos arrebatados, para encontrar com Ele nas nuvens. Precisamos guardar essa fé no nosso coração até esse grande dia. Nós vamos encerrar assim a nossa aula cantando o louvor Jesus é a nossa vitória. Jesus é a nossa vitória, Ele nos leva
nós vamos agora encerrar o nosso período de aula fazendo uma oração ao Senhor. Senhor, te agradecemos, glorificamos o teu nome por tudo que aprendemos na aula de hoje e pedimos, Senhor, aceita diante de ti, abençoa cada um dos intermediários, cada vida que assistiu essa aula. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém.